E aí, estamos online já? Vamos ver aqui. É pra tá agora, né? A gente mudou um pouco a resolução aqui porque tava travando. Porque ontem aqui a gente botou aqui a fibra ótica com 75 MB de upload, né? Para ver se facilitava aqui a situação da resolução. Só que antigamente, agora há pouco a gente estava testando e não sei, cara, eu acho que o Twitch não aguenta a transmissão live de em Full HD. Então a Canvas aqui eu mantive o tamanho, né, o tamanho da tela de 1080p, mas a resolução que chega até vocês eu botei a menos possível para poder ter espaço de tela e ao mesmo tempo não ficar muito pixelado aí, muito embaçado para vocês. Vocês conseguem enxergar a, o texto aqui no chat ou fica embaçado? Conseguem enxergar? Isso é o mais importante, porque a ideia aqui é justamente ter essa interação, tá? Da live aqui, tá? Vocês, à medida que eu vou falando aqui, a gente vai trocando uma ideia, tá? Essa é a ideia. Então, para quem está chegando agora, essa aqui, né, é o Geração Animação Live, tá? O que é o Geração Animação? É um site barra portal barra um movimento que eu estou tentando fazer, montar aqui, tá? Para quem gosta, para quem curte a animação como arte, como indústria, como negócio, né? Então tem o site geraçãoanimação.com.br que você pode ir lá acessar, né? Tem diversas notícias lá sobre o mundo da animação, a indústria da animação. De novo, lembrando que a animação é indústria, é arte, é negócio, é tudo mais, tecnologia. Então, estou sempre postando as principais notícias mais relevantes da indústria de animação. E, além disso, a cada 15 dias, mais ou menos, eu posto um vídeo que é como se fosse eu chamo de Geração Animação, episódio do Geração Animação, né? Então, a Geração propriamente dito, foi daí que surgiu toda essa ideia, que são mini documentários sobre alguma produção, né? Nós já temos 4 episódios produzidos, mais a retrospectiva 2017, tá? Então a gente tem lá dos Thundercats dos anos 80, o Thundercats de 2011 que veio, temos do Avatar da Last Airbender e o da Lenda de Korra também, da Legend of Korra. E já tem mais alguns gravados também, só estou editando aqui, ralando para editar. Mas os próximos serão muito bons também. Acredito que vocês vão gostar. Vai ficar bem legal. E o Geração Live, Geração Animação Live, é justamente uma aproximação ainda maior com o público, né? Que eu vou pegar as principais notícias da semana, né? Do que aconteceu na indústria, no mercado, nas artes, né? Na política, se a gente quiser pensar assim, e vai discutir, ver como anda. É como se fosse um panorama, um grande panorama. E a ideia aqui é justamente eu trazer essas notícias e a gente discutir, conversar sobre isso ao longo da apresentação, né? Então, o que acontece? A primeira notícia que eu trago para vocês. Antes disso, devo mostrar aqui o presente que eu ganhei da minha querida esposa. Olha só, essa camisa do Brasil, que é perfeito porque é uma perfeita união, né, entre o Geração Animação e a Copa do Mundo, né? O Zé Carioca aqui, perfeito isso. Inclusive eu vou assistir no sábado, a gente vai no domingo, né? É isso, né, em Douglas? O Hatman, a gente vai lá na Baixada assistir, é isso, né? Então, beleza, estaremos lá assistindo o Jogo do Brasil na estreia da Copa do Mundo. E já aproveitando, falando no Brasil, já valorizando os brasileiros, eu queria trazer aqui para vocês já o pôster da Nancy, né, que é um dos maiores festivais de animação do mundo, né? Hatman, é o seguinte, ali na arena, parece que vão abrir para o público, entrada free, e vão botar um telão lá para a galera assistir o Jogo do Brasil. Obviamente vai estar lá aberto as comidas, bebidas, etc., mas é só entrar lá. Vai estar de boa, né? Eles parece que todos os jogos do Brasil eles vão transmitir lá, então é só chegar, entrada franca.
Eu e minha esposa a gente já vai. Parece que o Douglas aí também tá afim de ir, cara. Se quiser é só chegar. Os portões abrem a 1 hora da tarde, porque o jogo é às 15, tá? Então é só chegar, cara. Aliás, se vocês quiserem chegar aqui em casa para depois ir lá e chegar todo mundo junto, vocês que sabem, é só combinar. A gente combina lá no Whats. Então, é... Ah, não, não, mas o show não quero ficar. Não, não. O Matiz e Guaratuba não é pra mim, não, cara. Como eu falei, eu acho que se eu escutar sertanejo, eu entro em autocombustão. O negócio é rock and roll. Mas enfim, voltando aqui. Já aproveitando falando em Brasil, como eu estava dizendo, é, tá aí, tá aí na tela o post da Nancy, né? Que a gente falou acho que no episódio 2 do Geração Animação Live, que é um dos maiores eventos e eventos mais relevantes da indústria de animação no mundo. Ela acontece na cidade de Annecy, no sudeste, mais ou menos, da França, ali meio que na divisa com um pouco da Itália, meio Alpes no início dos Alpes ali franceses, que depois chega na Suíça, né? Chamada aí de Veneza francesa por causa disso, porque como derrete a neve e desce toda a água e fica um monte de rio, enfim, é uma cidade bem bonita, bem pacata. Mas o que é interessante nesse festival? Nesse festival é interessante porque o que acontece? Muitas produções entram em estreia nesse festival, né? Muitas vezes, às vezes, tem produção que 6 meses depois, de fato, vai estrear nos cinemas de maneira geral, mas eles são apresentados antes, né? Então, existe muita troca de informação, porque não só palestra, workshops que lá tem, e obviamente essas apresentações, mas também muita gente importante, pessoas chaves da indústria, né? Pessoa da Europa, do Japão, de Hollywood vai lá, né? Então é muito importante. E particularmente nesse ano, o pessoal da Nancy chamou o pessoal do Animamundi para poder justamente organizar a recepção das pessoas. E com isso, a gente conseguiu um espaço de 45 metros quadrados de stand para apresentar a nossa arte de animação, né? Então existem diversos órgãos brasileiros que foram lá, porque assim, a ANES acontece essa semana, tá? Do dia 11 ao dia 16, então é essa semana que está acontecendo. Então, o que acontece? Tem os dados aqui. Eu fiz uma reportagem, um texto sobre isso, uma coluna, sei lá, se quiserem chamar assim, sobre esse evento. Tá? Então, se você chegar lá no geraçãoanimação.com.br, você vai ver o texto completo. Vou te dar só uns highlights aqui, né? Para você ter uma ideia, nesses 10 anos, né, desde que começou de fato a melhorar a situação da animação no Brasil, industrialmente falando, ter uma ideia, por exemplo, dados aqui entregues para a gente. Em 2008, havia apenas duas produções brasileiras domésticas sendo transmitidas no Brasil. Hoje já existem 44 séries, mais alguns filmes estão sendo produzidos com apoio de editais no Brasil e alguns com coprodução também europeia. Tá? Então a gente vê que como está engatinhando, é muito, muito bom isso. Então, assim, é fantástico esse movimento todo, né, que está tendo. Então, esse pessoal que foi lá na Anência, que está lá agora, então a gente tem, por exemplo, a Brazilian Content, que é uma agência que está levando 600 empresas. Dessas 600, mais da metade são empresas ligadas diretamente à produção de animação. Então, imagina só, você tem gente que é estúdio de animação provavelmente dito, você tem indústrias de pós-produção, de pré-produção, enfim, é fantástico isso, né? Tem o Cinema Brasil, que está responsável pelo cinema brasileiro, né? Tem a Filme Brasil, que está levando mais de 50 empresas brasileiras
produção, pós-produção e interatividade para mostrar a qualidade do nosso trabalho, né? Então, assim, entre outras empresas que lá estão, tá? Então, assim, tem muita coisa, muita produção animada do Brasil sendo exposta lá fora. E isso é muito bom, porque isso demonstra que, assim, apesar de que a primeira animação registrada no Brasil foi em 1917, ou seja, em 2017, ano passado, fez 100 anos de animação, da indústria de animação brasileira, mas efetivamente começou lá com os Irmãos Latinos, nos anos 50, né, com a Sinfonia Amazônica, que foi o primeiro filme para o cinema, filme brasileiro, né, cinema para o Brasil, né? Sim, sim, o festival é só nessa cidade, ela acontece nessa cidade janense, e a cidade inteira para. É como se fosse mais ou menos a Comic Con, lá em San Diego, né? A cidade inteira para isso e foca nisso. Então, assim, nesse período que é verão, lá, eu imagino que deve ser belíssima cidade, imagina, perto dos Alpes franceses, enfim, a cidade europeia tradicional, né? Então, assim, é, como falei semana passada, quem estiver viajando aí pela França, pelo sul da França, dá tempo, corre e vai lá para assistir, né? Eu particularmente tenho uma amiga que mora na Suíça. Ela disse que a cidade dela fica cerca de 2 horas de Annecy. Ela só não vai porque ela tem realmente duas crianças de colo ainda e é complicado para ela ir e tal, etc. Mas é realmente um excelente lugar para fazer, não só para apresentar e expor o seu trabalho, mas para fazer networking também. Porque num lugar como esse, é, é muito mais fácil você ter as pessoas que visitam lá, pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, são pessoas que mais ligadas à indústria propriamente dita. Não necessariamente pessoas que vão lá visitar como só, sei lá, um evento aberto assim. É aberto o evento, você pode entrar, mas dada a importância e relevância de networking, etc., é realmente lugar para se fazer negócio, expor a sua marca, né, o seu estúdio, enfim, digamos assim, quem quer se colocar no mapa da indústria de animação tem que ir a Anéis. É fato, uma vez por ano tem que ir lá, porque é uma vez por ano que acontece. Normalmente é agora em junho, julho, dependendo da época do ano, porque é verão europeu, então é melhor, né? Afinal de contas, lugar neva, você não quer um lugar que neva, né? Então, assim, é um lugar muito, muito bacana, né? Então, assim, pra você ter uma ideia, até uma delegação do governo brasileiro que foi representada pela Apex Brasil. A Apex Brasil é a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimento, ou a Brazilian Trade and Investment Promotion Agency, que a missão é divulgar o conteúdo audiovisual brasileiro no exterior. E assim, levou mais de 200 pessoas essa galera. Então esse órgão, você vê que até o governo brasileiro, imagina que até a Ancine, indiretamente, Ancine e companhia, entre as outras, né, indiretamente deve ter ido também junto para participar disso. Então, você imagina que hoje, se a indústria cinematográfica brasileira está tendo muito apoio para ver um crescimento, é notório que a indústria de animação também, porque hoje existe um mercado absolutamente crescente e será um crescimento rápido, exponencial da animação brasileira. Então, assim, é necessário que nós, como fãs, como professores, como produtores, como artistas, se unam e comecem a trabalhar nas entrelinhas para isso que aconteça, né? E quando a gente fala de animação nesse sentido, a gente não está falando de animação, digamos assim, comercial, nada disso. A gente está falando de publicitária, né? A gente está falando de animação mesmo, de um filme, de séries animadas, etc, etc. Então, essa que é a ideia. O objetivo de todos esses grupos, essas delegações brasileiras que foram lá representar o nosso país, é justamente dizer isso. Ó, a gente não faz só pós-produção. A gente não é só publicidade, que é fantástico, né? Não tem nem o que discutir. É fantástico a publicidade com a animação no Brasil. Mas a gente é mais do que isso, porque a gente tem muita gente de talento que quer fazer. E não só de desenho, mas também de história, de pós-produção, etc, etc. Daí a necessidade disso. Então, assim, é muito bom. Sim, concordo com você.
está muito atrás. Acho sim, Douglas, que o Brasil está bem atrás em termos de indústria. E por que isso? É justamente a maturidade do mercado brasileiro, né? É, nota que, por exemplo, assim, a animação, como qualquer mídia videográfica, você precisa de um veículo para ser transmitido, certo? E a animação desse tipo que a gente está falando, que é uma animação para televisão ou cinema, é necessário ter uma plataforma que tradicionalmente é uma televisão aberta, certo? Só que para as emissoras de televisão, por incrível que pareça, é mais fácil e muitas vezes mais barato você comprar de fora, dublar e transmitir. Ou você chamar alguém, normalmente uma empresa de licenciamento, que vai buscar um determinado produto, por exemplo, uma animação infantil, por exemplo, para poder passar num programa infantil, por exemplo, tipo Xuxa, assim, da vida, por exemplo, para poder realmente botar no ar isso. Então, mas se não está havendo já do ponto de vista profissional e até certo nível governamental, está tendo esse investimento para mostrar, olha só, a gente também tem condição de produzir aqui, porque a gente viu agora, em 2008, veja você, em 2008 a gente tinha duas produções, em 2018, 10 anos passados nós temos 44, então isso é um alcance absurdo, assim, né? Então, realmente, tem que ter muito investimento, concordo com você. Não adianta ter talento, tem que ter investimento, sobretudo, ter cabeça de empreendedor. Assim, ó, eu vou produzir, né? Que nem, por exemplo, eu gosto muito da escola japonesa de produzir animação. Na hora que o pessoal o japonês senta para produzir uma animação, seja ela adaptada de um mangá ou uma coisa mais original assim, só roteiro para uma animação provavelmente dita, sem mangá ou com mangá, tanto faz. Na hora que o pessoal bate o martelo para poder produzir animação, o grupo que vai produzir já tem tudo esquematizado. Quem que vai ser o estúdio que vai produzir? Provavelmente quem vai ser o diretor. Qual vai ser a emissora que vai transmitir o desenho? Qual empresa de brinquedo que vai fazer os bonequinhos, etc. Qual é outra empresa que vai fazer merchandising, pôster, etc. Todo um trabalho de marketing já é preparado para isso. Então, assim, é cabeça. Porque lembra que na animação, quando a gente fala animação, não é simplesmente o artista que sabe desenhar ou sabe mexer no computador. Tem um cara do marketing, tem um cara da administração, tem um cara da gestão. Então, assim, isso é muito importante, ter tudo isso. Então, eu acho que aos poucos a gente vai começar a aprender sobre isso e a gente aprende com quem já sabe, que normalmente é o pessoal americano e japonês, que são realmente feras nesse sentido, né? Então, assim, é absolutamente imperativo estar hoje uma alegria muito grande a gente ter 45 metros quadrados. Eu arrisco a dizer, eu não fui lá, não estou lá, mas eu arrisco a dizer que provavelmente seja o maior stand o país com o maior stand hoje no evento lá. Então isso é muito bacana. Então a gente vê que tem uma força muito grande, muito, muito grande. Né? Inclusive, em um dos lugares que eu pesquisei, o diretor-geral do evento, o francês lá, Jean qualquer coisa, não, Jean Claude qualquer coisa, não é Jean Claude Van Damme não, mas é Jean qualquer coisa o nome do cara. Ele fala que o Brasil é uma potência absurda de animação, porque aqui se tem indústria de merchandising em geral, aqui se tem tecnologia, porque a gente traz muita coisa dos Estados Unidos e etc. E tem, sobretudo, criatividade e vontade de fazer, para criar coisas absolutamente inovadoras. E é isso que eu acredito. Por isso que eu acho que um evento como esse, e eles, o pessoal da ANENSE 2018, dando a oportunidade para o pessoal do Animamundi, que realmente, desde 93, do primeiro Animamundi, faz um esforço tremendo para poder expor, sabe, fomentar a animação no Brasil, porque isso é muito importante, geração após geração, né? Então, mais do que nunca, quem gosta de animação, quem gosta de trabalhar com animação, deve continuar sendo consumidor, mas tem que começar a pensar também como produtor.
né? Então, isso é o mais importante. Então, é absolutamente imperativo isso acontecer. Espera aí que caiu minha câmera aqui, eu já volto. E só de ligar um negócio tá pitando aqui toda hora. Vou voltar aqui com vocês. Então, assim, é absolutamente importantíssimo isso estar acontecendo. Então, veja, imagina você na frente de gente importante, gente chave dos grandes estúdios americanos, japoneses, estarem em contato direto com o pessoal que grandes estúdios que produzem, já produziram animação no Brasil, né? Continuam produzindo e demonstrando, ó, venham para cá, coloque sua marca aqui, vamos fazer uma parceria, vamos produzir alguma coisa juntas. Aí você começa a ver o quanto é interessante tudo isso. E como as pessoas vêm, porque artistas de outros países também querem aprender com a gente. Quer ver o que faz a gente diferente. Daí a importância disso, né? Então, assim, realmente fico muito feliz de ter isso acontecendo. Então, assim, quando eu vi isso, eu fiquei realmente fantástico. Eu não esperava que a Nancy 2018 ia ser desta maneira, tão, digamos assim, tão produtivo e tão oportuno para a indústria brasileira. Então, assim, eu realmente fiquei muito, muito feliz com isso, né? Que mais? Eu trouxe aqui também uma outra notícia que saiu agora, que é da Apple. A Apple, ela, para quem não sabe, por que estou trazendo isso aqui agora? A Apple já desde o ano passado vem soltando aos poucos que ela inevitavelmente, em algum momento, vai estabelecer a sua plataforma de streaming, como a Amazon, como a Netflix, como a Hulu, e isso inevitavelmente tem que ter produtos, ou seja, tem que ter séries animadas, séries televisivas para poder justificar isso, né? Como a Netflix. A Netflix, no início, a Netflix, ela emprestou ou comprou muita coisa de outros estúdios para poder botar, preencher, vamos dizer assim, a sua grade, né, de seu portfólio, né? E a Apple não é diferente. A Apple já vem, já há alguns poucos anos, através de empresas terceiras ou apenas como investimento, já produzindo algumas séries de TV que inclusive estão na Netflix também, né? Então, essa semana, ontem mais precisamente, a Bloomberg anunciou que parece que a Apple está em contato com o estúdio Cartoon Saloon, que é da Irlanda, para poder conseguir os direitos de distribuição fora da Irlanda, né? Muito provavelmente será em vários países, incluindo os Estados Unidos, né? Sobretudo para um projeto específico que eles, o projeto está em andamento, a Cartoon Saloon está em andamento o projeto, e a Apple quer, digamos assim, comprar os direitos de distribuição desse projeto que ainda não entrou em produção, mas já está em planejamento. Tanto é que não tem nem nome ainda, né? Então, o que acontece? Eu acredito que isso é apenas um começo. Porque, assim, na hora que chega a Apple da vida e faz um contrato de distribuição de um título, obviamente não é interessante é, para, para o estúdio apenas fazer um contrato de uma peça, vamos dizer assim, de uma produção. Então, eu acredito que durante a negociação, o próprio estúdio falou assim, não, é o seguinte, vamos fazer todo o acervo que a gente tem, porque aí você distribui tudo num pacotão, bota num pacotão só. E naturalmente, a Apple, como já produz algumas séries e planeja distribuir também, é mais coisa, né? Afinal de contas, a Pixar parte ainda é da Apple, apesar da maioria ser da Disney, né? Ou já foi vendida, não me lembro agora, tem que conferir isso. Mas, enfim, eles têm todo o know-how, inclusive eles até já produzem
um, um desenho chamado Central Park, que passa na Fox. Então você vê que já é mais uma coisa, mais um produto que eles estão agregando, somando, acumulando, para quando sair o streaming deles, eles já terem um acervo bem bacana, bem poderoso, né? Que justifique isso, né? Então, assim, é muito interessante essa questão. Inclusive, a Apple já contratou a Tara Sorensen, que vai liderar a programação infantil da plataforma. Então, imagina, eu acredito que ela deve estar nesse meio dessa, dessa negociação com o Estúdio Saloon, né, com o Cartoon Saloon, porque, assim, o Cartoon Saloon é um estúdio relativamente novo na mídia, apesar que foi o produtor do The Breadwinner, que concorreu ao Oscar, muito bacana, inclusive produção também junto com o Canadá e com a Angelina Jolie, né, foi concorrente ao Oscar, e eu acho que devia ter ganho o Oscar. Aliás, não, eu queria que como chama lá, o Sem Orelha lá ganhasse, como que é o... Ganhasse, acho que seria mais interessante. Mas enfim, foi bem bacana. Então, assim, eu acredito que na negociação final, realmente os caras vão acumular tudo, e é isso aí, né? É, não sei se vocês sabem disso, vocês sabiam dessa ideia de que a Apple está montando seu próprio streaming? Vocês sabiam disso? Deixa eu ver aqui o que mais tem. Outra coisa que eu trouxe aqui também para a gente discutir um pouco é que, pela primeira vez, depois de anos, o Matt Groening, que é o pai dos Simpsons, o criador dos Simpsons, ele está lançando uma nova animação, mas dessa vez vai sair não pela Fox, mas sim pela Netflix, chamada Disenchantment ou Desencantamento. Vamos traduzir uma tradução livre, Desencantamento, né? O interessante é que tem uma pegada assim bem um pouco mais adulta, né? Então, Simpsons é família em geral, aí você tem Futurama que é para jovens e adultos, e esse eu tenho a impressão que vai ter essa pegada mais adulta também, né? E basicamente o desenho você tem uma princesa que é alcoólatra, um diabo maluco e um gnomo enfesado. Essa aqui é a premissa, no mundo medieval, e é isso aí. Então, eu acho que enquanto Futurama estava no futuro tecnológico, aqui nesse a gente vai ver uma coisa mais mística, mais fantasia medieval e tudo mais, né? Então, assim, é muito bacana isso. Então, deixa eu ver aqui só uma coisa. É isso aí. Então, eu achei muito bacana isso, tá? O Disenchantment, o Matt Groening, ele fechou um pacote para 20 episódios do Disenchantment, né? E vai entrar agora no dia 17 de agosto desse ano, 2018, que é essa ilustração que eu botei para vocês na tela, tá? Então, eu estou um tanto curioso para assistir porque eu já gostava do Futurama, inclusive eu acho que o Futurama é melhor do que os Simpsons, tá? Acho que pode ser coisa de velho meu, mas eu acho mais legal. E o Disenchantment agora, por ter uma pegada mais medieval, sim, mas um negócio mais fantasia, meio Game of Thrones, eu acho que deve zoar pra cacete Game of Thrones, eu acho que vai ser bem legal também. É. Sim, vai sair os 20 de uma vez. Como a Netflix, eu acredito que vai ser os 20 de uma vez. Eu acredito sim. Que vai ser os 20 de uma vez só. E fazendo sucesso, que eu acredito que vai fazer sucesso, eles vão produzir mais. Mas a princípio a gente conhece a Netflix, eles botam tudo de uma vez só. E então, pelo menos aqui, tá dito que vai ser no dia 20, não, perdão, serão os 20 episódios no dia 17 de agosto desse ano. Então, 17 de agosto de 2018 entra o Disenchantment, com 20 episódios. Eu tô muito pilhado para assistir esse daí, então vai ser bem legal. Ó, pra você ter uma ideia, ó,
A história da animação é estabelecida num decadente reino medieval chamado Dreamland, ou Terra dos Sonhos, onde a jovem e cachaceira princesa humana Bean, seu demônio de estimação Lucy e o rabugento duende chamado Elfo, o nome do duende Elfo, tem uma série de encontros e desaventuras com ogres, fadas, trolls, entre outras criaturas fantásticas. Então você vê que é uma coisa bem, bem bizarra mesmo. E, e o mesmo pessoal que produziu Futurama tá produzindo o Disenchantment também. Então, assim, é o mesmo grupo artista, mesmo os roteiristas, o mesmo autor, o mesmo estúdio de animação, inclusive. Então, assim, é bem, bem bacana também. Então, assim, eu tô botando muita fé nesse. Inclusive, tem palavras do Matt Groening que ele fala: ó, Disenchantment discutirá as questões sobre a vida e a morte, o amor e o sexo, e como continuar rindo em um mundo cheio de sofrimentos e idiotas, apesar do que os anciões, magos entre outros idiotas, tenham a lhe dizer. Palavras do Matt Groening. Ou seja, é realmente pra zoar mesmo. Eu acho que será mais zoado do que o Futurama. Por isso que eu tô dizendo que esse seriado, eu acho que vai ser um seriado mais voltado pra, assim, nível gente, época de faculdade pra cima, assim, sabe? Gente mais adulta do que o Futurama. Porque, inclusive, eu acho que é capaz até de ser um pouco mais pesado. Porque, assim, sendo na Netflix, a Netflix aceita qualquer coisa, bicho. É bacana, é diferente, é interessante, faz sucesso, bota, não tem aquelas frescuras. Porque imagina, na hora que você cria alguma coisa para Fox, para um canal, que nem foi o Futurama e a própria os Simpsons, né? Muitas vezes você tem um certo limite que a própria emissora impõe, né? Aí você chega lá, a Netflix dá liberdade total pro cara, o cara, beleza, então beleza, eu imagino que vai ter muita piada foda, assim, pesada, o que é muito legal, porque graças a Deus isso é mais um movimento que aquilo que a gente falava, né? Que a animação não é só para criança, mas é para adulto também, né? Jovens e adultos, né? Então é muito bacana. Eu tô muito, muito na pira desse desenho. Só quero ver o que vai acontecer. E outra renovação que veio aí também agora foi Rick and Morty, né? Que eu particularmente assisti Rick and Morty na Netflix, mas eles vieram pelo Cartoon Network, né? No Adult Swim. E eles fecharam um pacote com o Cartoon Network, aliás, com o Adult Swim, que é um segmento do Cartoon Network, para mais 70 episódios. Lembrando que assim, o Rick and Morty teve a primeira temporada e a segunda temporada. Cada um teve aí uns 13, 15 episódios mais ou menos, cada um aí. E eles assinaram mais 70, né? E, inclusive, se continuar mais ou menos nessa média, assim, de como eles estão indo, eles têm, assim, eles têm já firmado contrato para mais de 10 anos, sabe, de produção. Então, assim, isso é muito fantástico. E vai, sim, ser lançado no Cartoon Network, no segmento, no bloco Adult Swim, que é voltado para jovens adultos à noite. Que, inclusive, serve para poder, digamos assim, atrair, né, a audiência de jovens, não só de crianças, mas de jovens. Inclusive, estava vendo aqui que, que o Rick and Morty, em 2017, ele foi o programa de comédia mais assistido dos Estados Unidos, que de maior audiência. Então, eles tiveram mais audiência do que The Big Bang Theory, por exemplo, Modern Family, Saturday Night Live. Então, assim, não é à toa que os caras estão fechando já de antemão um pacotaço de 70 episódios. 70 episódios para uma animação, para uma série animada, isso, cara, isso é um universo, são 3, 4, 5 temporadas, isso é gigantesco isso. Imagina, se cada temporada tiver 10 episódios, são 7 anos que a gente está falando. Imagina, isso aí é trabalho para, cara, uma década, mas muito fácil. Então, assim, que inclusive os dois criadores do Rick and Morty, como é o nome deles? O Justin Roiland e Dan Harmon, eles, inclusive, para ajudar eles
a trabalharem as histórias e o roteiro, que é absurdamente maravilhoso e indispensável, importantíssimo para a série, eles já contrataram mais 4 roteiristas, são 4 moças, mulheres, para poder ajudar eles a fazerem. Porque assim, eles não iriam dar conta, né, de tudo isso. Daí a necessidade, tipo assim, de ter mais gente trabalhando. Então, assim, só que pensa, de acordo com estatisticamente falando, por exemplo, com esses 70 episódios, eles teriam no total de 101 episódios, né? Somando a primeira temporada, a segunda temporada que já foi produzida, já está na Netflix, inclusive você pode assistir na Netflix, mais 70 episódios, eles iriam ir para 101 episódios. Uma animação que tem menos de 3 anos. Imagina só, isso é absurdamente alto. É muito, muito espantoso isso. Então, você pensa aí, são 101, então tá, um teve 14, a primeira temporada, sei lá, teve, eu não sei direito, tá? Tô chutando aqui, mas vamos dizer, a primeira temporada teve 13 episódios, a segunda teve 14. Pô, agora mais 70, ou seja, só essa renovação já tem maior número de episódios do que as 2 primeiras temporadas juntas. Olha que fantástico isso, né? Então, assim, só que ao mesmo tempo não foi dito assim desses 70 episódios, o quanto quantos episódios, quantas temporadas seriam todos esses episódios seriam divididos, né? Mas também isso pouco importa, porque eu acho que, cara, na hora que fecha 70 episódios, bicho, é isso aí. O bicho tá pegando, manda brasa, esse aí sinal que tá tendo muito sucesso. Outro dia eu tive numa livraria aqui, num shopping aqui em Curitiba, e tinha um artbook do Rick and Morty descrevendo cada episódio, o porquê daqueles personagens, aonde que se encaixa. Fantástico, belíssimo livro, artbook. Foi inclusive ali na Livraria Curitiba. A Livraria Cultura, perdão, não Livraria Cultura. Não estou recebendo para eles, não é jabá. Eu estou dizendo porque se você gosta de Rick and Morty, corre lá porque eles têm. É muito, muito bacana isso. E por fim, mais uma coisa aqui que eu queria compartilhar com vocês, de cunho um pouco mais político, politicagem e tal, que eu acho parte de gestão, de estúdio, aquelas coisas meio caras e bundas do universo hollywoodiano na produção de animação, que é aí que a justiça americana aprovou a fusão da AT&T com a Time Warner. A AT&T, para quem não conhece, aqui no Brasil ela não trabalha, mas nos Estados Unidos a AT&T, ela é a, a provedora de telefonia celular e internet maior dos Estados Unidos, né? Acho que no Canadá ela atua também. Mas a AT&T realmente ela é uma empresa de telecomunicação gigantesca, tá? Ela é a maior, como eu falei, a maior provedora de internet e telefonia celular dos Estados Unidos. Ela é tipo sei lá, a Vivo, a TIM de lá, tá? Assim, realmente, não, é mais a Vivo, não é a TIM, porque a TIM não tem internet. É mais parecido com a Vivo, assim, né? Então, o que acontece? Em 2016, a AT&T ofereceu comprar a Warner Bros, a Time Warner. Lembrando que a Time Warner, ela é a empresa guarda-chuva que dentro dela tem a Warner Bros Animation, o Cartoon Network, CNN, que mais? HBO, entre outras. Então, o topo desse guarda-chuva todo está a Time Warner, que é o que manda. A parte de música, né, a Warner Music, que é muito importante para quem é produtor de música, conhece bem. Então, em 2016, a AT&T chegou assim, aí Time Warner, eu quero te comprar. Eu vou botar o pau na mesa. O que você acha de 85,4 bilhões de dólares? Os caras da Warner Bros. Falei, opa, da Warner Bros. Não, perdão, da Time Warner. Eles aceitaram. Falaram, caraca, bicho, é isso mesmo? É isso mesmo. E eles aceitaram isso. Só que, como são duas indústrias
que podem se alimentar uma da outra, afinal de contas, uma é televisão e entretenimento e a outra é internet e telefonia, e são duas empresas gigantescas, não só pela quantidade de empresas que, que elas formam, vamos dizer assim, que fazem parte dela, mas também a questão logística e de mercado. Então, o que acontece? Assim como está acontecendo com a Comcast e a Fox, a Comcast e a Disney para a compra da Fox, quem tem que chancelar esse tipo de negociata é o Departamento de Justiça americano. Porque é naquela questão de lei de monopólio, etc. Pá. E essa semana, que aí vem aonde eu quero chegar, ou seja, há 2 anos que isso está sendo analisado. E essa semana, como chama aqui, o juiz Richard J. Leon, do United States District Court de Washington, ou Tribunal Distrital dos Estados Unidos, ou seja, do Distrito de Washington, capital dos Estados Unidos, determinou que o governo americano, ou seja, o Departamento de Justiça americano, não conseguiu provar que a compra da Time Warner pela AT&T levaria menos opções para consumidores ou preços mais altos para serviços de televisão e internet. Portanto, não haveria prejuízo para terceiros, descaracterizando o monopólio de mercado. Então, o que acontece? O juiz entendeu isso e viu, ó, não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São duas empresas gigantescas, mas não tem nada a ver. Se você, governo americano, representado pelo Departamento de Justiça americano, alegou que seria muito poder na mão de poucas pessoas, e isso prejudicaria, sobretudo, os consumidores, base e é característica a lei do monopólio, a questão do monopólio de mercado, isso não foi suficiente, não tem base, não tem fundamento, logo eu digo que não. Não tem nada a ver, não constitui lei de monopólio, monopólio de mercado, então pode-se prosseguir. Eu, juiz Richard J. Leon, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos, em Washington, né, que é o distrito de Washington, acho que é distrito de Colômbia, eu acho, da cidade que ele está na cidade de Washington. Eu falou, não, pode. Inclusive, eu sugiro finalizar a, a finalizar e realmente firmar logo esse contrato, né? Só que o Departamento de Justiça ainda não aprovou a compra, né, apesar da decisão do juiz permitir a negociação, ou seja, a negociação foi oficializada, mas não foi aprovada ainda pelo Departamento de Justiça americano, que obviamente ainda tem o direito de recorrer, se quiser, do veredito do juiz, mas isso a gente só vai saber nos próximos dias. Mas eu acredito que não vai ter uma. Pode até recorrer e tal, mas eu acho que eventualmente essa fusão, essa compra, a compra que a AT&T quer fazer da Warner vai acontecer mais cedo ou mais tarde, é uma questão de tempo. Então, o governo americano pode até embaçar e aí tudo mais, mas é fato, isso vai acontecer. E o que representa isso? Né? Ah, Os executivos ligados ao setor de mídia revelam que hoje está muito difícil as empresas de produção tradicionais, que normalmente têm seus respectivos, nos Estados Unidos, tá? Que têm seus respectivos canais de televisão, né? Eles estão se sentindo, estão tendo dificuldade em concorrer com plataformas de tecnologia que é de streaming, né, que é que nem a Amazon, a Netflix, etc. Por isso eles dizem que todas as produtoras, mais cedo ou mais tarde, elas têm que se unir, uma tem que comprar outra, fazer assim, um movimento contra, vamos dizer assim, né? Para poder, diz eles, para poderem tentar haver uma concorrência mais justa. Por isso que eles estão fazendo isso, né? Então, eu não sei qual que é o esquema dos caras, mas a ideia deles é essa, né? Fazer isso, porque realmente
A Netflix, a gente veio pela Netflix aqui, porque a Amazon não é tão popular aqui no Brasil, né? Mas a Netflix é. Então a gente vê. A Netflix, quando começou, a gente falava isso agora há pouco. A Netflix, quando começou, ela não tinha nenhum produto próprio. Ela comprava de terceiros, alugava, etc., para preencher o seu portfólio. Hoje, ela já produz, gasta bilhões de dólares por ano produzindo muita coisa. Então você tem animação, você, animação americana, animação japonesa, tudo produzido pela Netflix. Filmes, séries, de tudo quanto é lugar. Sabe que no Brasil teve o. Está tendo agora a segunda temporada do 3%, né? Então veja que é importante isso, né? Você vê que a mídia tradicional está tendo um contraste muito grande com essas novas mídias de internet, né? A minha única preocupação é que, sendo a AT&T uma empresa de telecomunicação de internet, telefonia celular, talvez possa embaçar um pouco o lado da Netflix e companhia, se ela conseguir comprar a Warner Bros. Porque, convenhamos, se a Warner Bros. Produzir alguma coisa, ela vai botar nos canais dela, certo? Ela vai distribuir pela logística que ela tem no canal da Warner Bros. E assim por diante. Então, HBO é a mesma coisa, etc, etc, né? Então, apesar que a HBO já tá virando, já virou streaming. Inclusive, entrou esses tempos aí no Brasil. Se não me engano, é 39, 40 pila por mês, você tem lá o acervo. É igual, né? Vira igual Netflix. Né? Mas isso vem junto, isso vem, digamos assim, facilitar, eu acho, a questão da briga, ou da novela, se a gente chamar assim, já chamava isso desde do episódio passado, né? Da live, da última live, de que essa novela da Comcast e a Disney, essa disputa da Comcast e da Disney pela compra da Fox, pode ser facilitada por essa decisão do juiz. E se efetivamente esse contrato sair, essa compra sair, vai facilitar demais, porque assim, eu tenho certeza que os executivos da Comcast, os executivos da Disney e da Fox estão vendo isso muito de perto. Porque assim, é do interesse deles, porque isso vai argumentar depois. Ah, você aprovou lá, foi aprovado a compra da AT&T a AT&T comprou lá a Warner, a Time Warner. Então não tem nenhum problema eu também comprar aqui a Fox. Vai ser um argumento fudido, pesadíssimo e que não terá argumento contra. Então, assim, do ponto de vista empresarial, tá ótimo. E do consumidor também, desde que não faça merda, né? Com as diversas marcas, né? Porque lembra que, assim, a Time Warner, uma das empresas que ela é dona é a DC Entertainment, que tem toda a parte da DC Comics, que é Batman, Superman, etc. Filme, HQ, tudo assim, né? Então, isso é importante. Então, por isso que eu acho que vai ser interessante ver o resultado final disso, porque isso vai impactar diretamente nesse triângulo amoroso entre Fox, Comcast e a Disney, né? Apesar que hoje em dia eu queria que a Disney comprasse só para ter os X-Men, sei lá, fazer um MCU sei lá, do X-Men, assim, ter um reboot. Aqueles filmes lá do. Ai, eu nem gosto de falar aqueles filmes do X-Men lá na merda, nem, sei lá, nem gosto de pensar nisso, enfim. Mas é isso aí. Concordo, vai ser realmente luta de foices mesmo. Isso aí vai ser punk o negócio. Só quero ver como vai ser. Mas, sei lá, né? Só quero ver como vai ser esse troço. Mas, vamos ver como vai ser, né? Vocês têm alguma ideia de como que vai ser tudo isso? E qual que vai ser o veredito desse negócio? Pô, tá esfriando essa porra. Tô começando a ficar com frio aqui. Quero tomar um banho pra esquentar o couro. Tá frio pra cacete aqui em Curitiba! Mas, cara, só quero realmente ver como que vai ser isso, né? Mas essa semana realmente eu ganhei a semana com esse negócio da Nancy, cara. Fiquei muito feliz mesmo com esse troço. Concordo, concordo. Acho que a Disney. Eu acho que a piroca da Disney é maior do que a piroca da Comcast. E como falávamos semana passada, né? A proposta da Disney
é melhor do que o da Comcast, né? Em termos de pagar imposto, de pegar lá parte das ações da Disney, né? Porque daí, querendo ou não, cara, os donos da Fox continuam ganhando dinheiro sentado, né? Porque eles já têm muito dinheiro, né? Então eles não precisam de mais dinheiro. Agora, ter sempre uma mesada das ações da Disney todo mês, todo ano, por que não, né? É muito melhor. Inclusive, deve ficar até melhor do que deixar uma grana dessa na poupança, porque a poupança americana ela é bem baixa, bem baixa. É, Bocaiúva, representa aí, ó. Já tá dando menos zero aí já, pô. É isso aí, cara. Mas só quero ver como que vai ser esse troço aí, cara. Vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura, loucura, loucura. E é isso aí. Ô, bora nesse domingo lá assistir o jogo do Brasil aqui na Baixada? Estão afim? Eu topo. Bora assistir o Brasil? Ah, eu vou com essa camisa aqui, cara. Geração Animação e Copa. Juntos na mesma camisa. O esquimó. Certeza, o esquimó mesmo. Pô, mas deve estar frio pra cacete. Porque aí é úmido, né, cara? Em Bocaiúva é úmido pra cacete. Mas é isso, galera. É? Ah, então beleza. Ah, então beleza, cara. O negócio do jogo do Brasil aqui na Baixada, a gente combina. A gente combina pelo Whats. Beleza? Então tá, cara. Já tô aqui seguindo pros últimos momentos aqui que eu tô com as pernas tremendo aqui. Tô a fim de tomar um banho quente e deitar na cama, cara. Pra ver Netflix. Debaixo do cobertor. Querem compartilhar alguma coisa aí? Ah, beleza. Então tá bom. Então vou encerrando por aqui esse Geração Animação. Então na semana que vem. Ah, antes de eu encerrar rapidinho. Vocês acham que 8 horas da noite é muito cedo? Ou pode continuar? Porque de repente a gente podia pular para umas 9, umas 10 horas da noite. O que vocês acham? Vocês acham que esse horário é muito cedo? Pra galera que volta do trabalho aí? Deixa eu dar um delayzinho aí de 10 segundos. Tá ficando frio aqui. Porque daí. Ah, pra mim, melhor horário, sexta-feira, tanto faz. 8, 9, 10 horas. É porque, assim, tem gente que depois sai, né? Pra balada, sei lá, pra algum lugar, né? Pra mim, cedo eu fico no caminho. Fico no caminho. Não entendi. Fico no caminho? Bom, então, assim, na semana que vem, vou ver um horário diferenciado, de repente, às 10. O que vocês acham? Ou começar às 9? Porque a gente faz uma horinha rápida, das 9 às 10. O que vocês acham? Ops, problemas técnicos. Mas que horas, Douglas, que é bom pra você?
Eita, problema técnico. Arrastei o camada aqui. Ah, então vamos fazer o meio termo. 9 horas, então? Ah, você sai dos cursos às 10h30? Vixe, tô ligado. Então tá, então vamos ver se de repente a gente faz umas 9, 9h30 daí. Beleza? Beleza, vamos de repente fazer 10 horas. 9, 10, 9h30, 10 horas. A gente vai ajeitando aí pra ficar melhor. Deixa eu apagar esse troço. Eita. Beleza? Então tá, cara. Valeu. Valeu pelos feedbacks aí, cara, pela audiência. Aí semana que vem a gente volta aí. Então, Eita, volta os troços, volta e-mail. Então, qualquer coisa manda e-mail aí pro Geração Animação ou no Whats lá, beleza? Então é isso aí, cara. Então vamos encerrando isso aí. Eu fico com frio pra cacete, tem que esquentar o pé no chuveiro e se meter embaixo da coberta e assistir Netflix. É isso aí. Beleza? Valeu então, galera. Um grande abraço e até o próximo Geração Animação Live.